Naquela manhã, eu estava fazendo o meu serviço como sempre, sabe? Trabalhar com pessoas que já partiram não é fácil, mas a gente acaba se acostumando. Aí, nesse dia específico, chegou o corpo de uma moça bem jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Era um caso triste. Ela tinha sido vítima de assalto, e olha que ela nem tinha reagido, pelo que falaram depois. Enfim, eu estava ali, fazendo os procedimentos de sempre, preparando ela para a família poder ver uma última vez. O ambiente estava quieto, só dava para ouvir aquele zunido do ar-condicionado e, de vez em quando, alguns passos no corredor. Eu sempre prestei muita atenção nos detalhes. Aí, enquanto eu passava uma gaze úmida no rosto dela, percebi uma coisa que me deixou arrepiada, da cabeça aos pés. Tinha uma lágrima escorrendo pelo canto do olho dela. Na hora eu pensei, não, isso não pode ser. Limpei o rosto dela de novo, achando que era só um resto de produto ou água que tinha pingado sem querer. Mas aí escorreu mais uma lágrima e depois outra. Nessa hora, meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir nas minhas orelhas, sabe? As minhas mãos começaram a tremer tanto que eu quase derrubei os instrumentos que estavam em cima da mesa. Aí eu fiquei parada ali, sem conseguir me mexer, olhando fixamente para aquelas lágrimas que não paravam de cair. Chamei meu colega que estava na sala ao lado. Ele veio correndo quando ouviu minha voz tremida. Mostrei para ele o que estava acontecendo e ele também ficou sem reação. A gente limpou o rosto dela mais algumas vezes, mas as lágrimas continuavam caindo, como se ela estivesse chorando de verdade. O mais estranho é que o ambiente começou a ficar cada vez mais frio. Mas não era o frio normal do ar-condicionado, era diferente. Parecia que estava gelando a alma da gente. Chamamos o médico legista, mas nem ele conseguiu explicar o que estava acontecendo. Ele examinou tudo, fez alguns testes, mas no fim só balançou a cabeça, dizendo que em tantos anos de profissão nunca tinha visto nada parecido. Depois que o médico saiu, eu continuei ali, terminando de arrumar o corpo da moça, mas aquela sensação de frio não passava de jeito nenhum. E aí comecei a perceber umas coisas estranhas acontecendo. De repente, dava para ouvir uns sussurros baixinhos vindo da direção da mesa onde ela estava. No começo, eu pensei que era impressão minha, que eu estava nervosa demais e imaginando coisas. Mas conforme eu ia mexendo nas coisas, organizando os materiais, os sussurros foram ficando mais claros. Não dava para entender o que estavam dizendo, mas era como se alguém estivesse murmurando bem baixinho. Nessa hora, eu já estava com as pernas bambas, meu corpo inteiro tremia e eu comecei a suar frio mesmo com aquele ambiente gelado. Tentei me concentrar no serviço, mas era impossível ignorar aqueles sons. E o mais assustador é que toda vez que eu olhava para o rosto dela, ainda tinha lágrimas escorrendo, como se ela não conseguisse parar de chorar. Os familiares dela chegaram um pouco depois para resolver a documentação. E enquanto eles conversavam com a gente, eu não conseguia tirar os olhos do rosto dela. A mãe dela começou a contar que a filha era uma menina muito especial, cheia de sonhos. Tinha acabado de se formar, estava começando a trabalhar, toda empolgada com os planos para o futuro. E aí, do nada, aconteceu essa tragédia sem sentido. Enquanto a mãe falava, eu percebi que as lágrimas da moça começaram a cair com mais força, como se ela estivesse escutando tudo. O ar ficou tão pesado que dava a impressão que tinha alguma coisa apertando meu peito. Os sussurros continuavam, agora parecendo mais como um choro baixinho, e eu podia jurar que sentia uma presença ali do nosso lado, mesmo sem ver nada. Era como se ela estivesse ali querendo dizer alguma coisa, tentando se comunicar de algum jeito. Foi aí que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Sabe, quando você sente que tem alguém te observando? Era exatamente essa sensação que eu estava tendo, só que multiplicada por 1000. O frio estava tão intenso que chegava a doer nos ossos, mesmo com todas as janelas fechadas e o sol forte lá fora.
E toda vez que alguém passava perto da mesa onde estava o corpo da moça, dava para ver que as pessoas se arrepiavam na hora, como se estivessem atravessando uma parede de gelo. Os sussurros não paravam, e agora pareciam estar em todo lugar da sala. Eu tentava disfarçar na frente da família, mas minhas mãos não paravam de tremer. Em um momento, enquanto eu estava organizando uns papéis, ouvi um barulho de algo caindo no chão. Quando olhei, vi que eram os instrumentos cirúrgicos que estavam em cima da bandeja, só que eles estavam do outro lado da sala, como se alguém tivesse jogado. Na hora que a família saiu para resolver as últimas pendências, eu fiquei sozinha na sala com o corpo dela. Foi quando tudo ficou ainda mais intenso. O ar estava tão gelado que eu conseguia ver minha própria respiração, igualzinho quando a gente respira num dia de frio muito forte. As lágrimas dela continuavam caindo sem parar. Mas agora tinha uma coisa diferente. Toda vez que uma lágrima escorria, dava para ouvir um soluço baixinho, como se ela estivesse chorando de verdade ali na nossa frente. Eu queria sair correndo dali, mas meu corpo não se mexia. Parecia que estava grudado no chão. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia desmaiar. Os sussurros foram ficando mais altos, e pela primeira vez eu consegui entender algumas palavras soltas, tipo sonhos e injusto. Nessa hora, todas as luzes da sala começaram a piscar, mesmo sendo plena luz do dia. E os equipamentos eletrônicos começaram a fazer uns barulhos estranhos. Eu estava completamente apavorada, mas não conseguia desviar o olhar do rosto dela. As lágrimas continuavam caindo sem parar, molhando o lençol que cobria o corpo. Aí eu percebi uma coisa que me deixou ainda mais assustada. O rosto dela estava diferente. Parecia mais vivo. Não sei explicar direito, mas era como se a cor tivesse voltando para a pele dela. Nessa hora, eu senti uma coisa gelada passando pela minha nuca, como se fosse um sopro de vento, só que não tinha nenhuma janela aberta. Os sussurros estavam cada vez mais claros, e agora eu conseguia ouvir nitidamente uma voz de mulher chorando. Tentei chamar alguém, mas minha voz não saía. Era como se algo tivesse me sufocando, apertando minha garganta. O suor escorria pelo meu rosto, minhas pernas tremiam tanto que eu tive que me apoiar na parede para não cair. De repente, todos os equipamentos da sala começaram a apitar ao mesmo tempo, fazendo um barulho ensurdecedor. As gavetas dos armários começaram a abrir e fechar sozinhas. As luzes piscavam sem parar. E o frio... Meu Deus, aquele frio parecia que ia congelar minha alma. Foi quando eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. O corpo dela se mexeu. Foi só um movimento bem pequeno, tipo um espasmo, mas eu tenho certeza absoluta do que vi. Na mesma hora, todas as luzes se apagaram de uma vez. Ficou tudo escuro por alguns segundos. Quando as luzes voltaram, tudo tinha parado. As lágrimas, os sussurros, o frio, tudo simplesmente sumiu, como se nada tivesse acontecido. O rosto dela estava normal de novo, sem nenhum sinal de lágrimas. Fiquei ali parada, tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. Quando meu colega voltou para a sala, eu ainda estava grudada na parede, sem conseguir me mexer. Meu colega percebeu na hora que tinha alguma coisa errada comigo. Ele tentou me acalmar, me deu água, mas eu mal conseguia segurar o copo de tanto que minhas mãos tremiam. Tentei explicar para ele o que tinha acontecido, mas as palavras saíam todas embaralhadas. A única coisa que eu conseguia fazer era apontar para o corpo da moça e repetir: as lágrimas, as lágrimas. Ele me levou para outra sala para eu me acalmar, mas eu não queria ficar longe dali. Tinha um medo enorme de voltar, mas ao mesmo tempo sentia que precisava ficar perto, como se alguma coisa me puxasse de volta para lá. O resto do dia foi uma tortura. Toda vez que eu precisava entrar naquela sala, meu corpo inteiro reagia. Meu coração disparava, minhas mãos começavam a suar e eu sentia aquele frio na espinha, mesmo que a temperatura tivesse voltado ao normal. Quando chegou a hora de liberar o corpo para a família, eu fiquei observando de longe.
A mãe dela chorava muito, e por um momento eu pensei ter visto de novo uma lágrima escorrer do rosto da moça, mas foi tão rápido que não deu para ter certeza. Depois que eles levaram o corpo, eu fiquei sabendo mais detalhes sobre ela. Era uma moça que ajudava todo mundo, sempre com um sorriso no rosto, cheia de planos. Tinha acabado de conseguir o emprego dos sonhos, ia começar uma vida nova. Mas aí, numa tarde qualquer, cruzou com uns bandidos que levaram não só a bolsa dela, mas também todos os sonhos que ela tinha. E mesmo ela não tendo reagido, mesmo tendo entregado tudo numa boa, eles... Bem, você já sabe. Até hoje, eu não consigo explicar o que aconteceu naquele dia. Às vezes, acordo no meio da noite, lembrando daquelas lágrimas, daqueles sussurros, daquela presença que eu senti. E sempre que isso acontece, sinto aquele mesmo frio percorrendo meu corpo, como se uma parte daquele dia ainda estivesse comigo. Se passou um tempo desde aquele dia, mas toda vez que eu entro naquela sala, mesmo sendo outro lugar agora, eu sinto um arrepio diferente. Não é medo, sabe? É mais uma sensação estranha, como se eu tivesse sido escolhida para ver alguma coisa que não era para ser vista. Desde então, eu comecei a reparar mais nas coisas ao meu redor, principalmente quando estou preparando os corpos. Às vezes eu sinto aquele mesmo frio, aquela mesma presença, mas nunca mais foi igual àquele dia. É como se aquela moça quisesse mostrar pra gente que mesmo depois que a gente parte, ainda fica alguma coisa aqui, sabe? Alguma coisa que nem a gente consegue explicar direito. Os outros funcionários até brincam comigo. Dizem que eu fiquei mais cuidadosa depois daquele dia, que trato cada corpo como se fosse alguém da família. E aí, quando alguém me pergunta se eu tenho medo de trabalhar com isso, eu só consigo pensar naquela moça, nas lágrimas dela, nos sonhos que ela não realizou, na família que ficou. Não sei explicar direito, mas aquele dia mudou alguma coisa dentro de mim. Agora, eu entendo que a gente nunca sabe o que tem depois dessa vida, e que às vezes acontecem coisas que a nossa cabeça não consegue entender. Tem dias que eu ainda escuto aqueles sussurros nos meus sonhos, sabe? E acordo com aquela sensação de frio na nuca. Mas não é um frio que me assusta mais. É como se fosse um lembrete de que tem coisas nesse mundo que a gente nunca vai conseguir explicar e que talvez nem precise explicar. Só respeitar e seguir em frente, sabendo que cada pessoa que passa por aqui tem uma história, tem sonhos, tem uma vida que foi interrompida antes da hora. Naquela noite, eu estava sozinho no necrotério do hospital, fazendo meu trabalho como sempre. A diferença é que meu colega tinha faltado, então eu precisava dar conta de tudo. Era por volta das 11 da noite e eu tinha que organizar alguns corpos que tinham chegado mais cedo. O lugar estava mais silencioso que o normal, sabe? Só dava para ouvir o barulho do ar-condicionado e às vezes alguma sirene de ambulância lá fora. Enquanto eu mexia nos papéis da documentação, fiquei pensando que seria uma noite tranquila, só rotina mesmo. Em dias normais, eu nem ligava de trabalhar sozinho. Já estava acostumado com o ambiente, com o silêncio, com aquela luz branca que ficava piscando no corredor. Mas naquela noite tinha alguma coisa diferente no ar. Era como se o silêncio estivesse mais pesado, como se o ar estivesse mais denso. Eu tentava afastar aquela sensação estranha da cabeça, dizendo para mim mesmo que era só impressão minha, que eu estava ficando impressionado à toa. Mas sabe, quando você sente que tem alguma coisa errada e não consegue explicar o quê? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. Depois de terminar a papelada, fui até a área das câmaras frias para começar a organizar os corpos nas gavetas. Tinha acabado de chegar um senhor de idade e eu precisava guardá-lo na gaveta certa. Enquanto eu empurrava a maca com o corpo dele, comecei a sentir um frio na espinha que eu nunca tinha sentido antes. Não era o frio normal do necrotério, era diferente.
Parecia que estava entrando dentro de mim. Minhas mãos começaram a suar, mesmo com todo aquele frio. Eu já tinha feito esse mesmo processo centenas de vezes, mas naquela hora meu coração começou a bater mais forte, minhas pernas ficaram meio bambas. Tentei me concentrar no que estava fazendo, afinal era só mais um corpo para guardar, igual todos os outros. Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou em alerta. Quando eu estava empurrando a gaveta para dentro, ouvi um barulho estranho vindo de outra gaveta. Era um som de raspagem, como se alguma coisa estivesse se arrastando lá dentro. No começo pensei que fosse o barulho do metal. Essas gavetas antigas às vezes fazem barulho mesmo. Mas aquele som era diferente. Parecia que tinha alguém ou alguma coisa se mexendo lá dentro. Eu fiquei parado ali por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. O barulho tinha parado, mas quando eu olhei, percebi que uma das gavetas estava um pouquinho aberta. Na hora, meu corpo inteiro congelou. Fiquei completamente paralisado, olhando fixamente para aquela gaveta entreaberta, sem conseguir me mexer. Era como se meus pés tivessem grudado no chão. Minha respiração foi ficando cada vez mais rápida e pesada. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Tentei me convencer que era só minha imaginação, que eu devia ter fechado mal aquela gaveta mais cedo. Mas eu sabia que não. Eu sempre verificava 2 vezes se as gavetas estavam bem fechadas. Era parte do procedimento. Depois do que pareceu uma eternidade, consegui recuperar o controle das minhas pernas e fui me aproximando devagar. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar direito na alça da gaveta. Quando finalmente criei coragem e puxei ela, meu sangue gelou. O corpo do senhor idoso que eu tinha guardado ali mais cedo não estava mais na posição que eu tinha deixado. Ele estava deitado de lado, como se tivesse se virado sozinho. Nessa hora, eu senti meu estômago revirar. Fiquei olhando para aquela cena sem acreditar no que estava vendo, enquanto um suor frio escorria pela minha testa. Era impossível aquilo estar acontecendo. Corpos não se movem sozinhos, isso é contra todas as leis da natureza. Tentei pensar em alguma explicação lógica, qualquer coisa que fizesse sentido. Será que tinha acontecido algum tremor no prédio que eu não tinha percebido? Será que a maca estava desnivelada? Mas no fundo, eu sabia que nada disso explicava o que eu estava vendo. Com as mãos tremendo, ajeitei o corpo de volta na posição correta. Cada segundo que eu demorava para fazer isso parecia uma eternidade. Eu podia sentir meus dedos dormentes de tanto tremer enquanto tentava arrumar o corpo. Fechei a gaveta com força, me certificando 2, 3 vezes de que estava bem travada. Dei alguns passos para trás, sem tirar os olhos da gaveta. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Foi quando eu ouvi de novo aquele mesmo barulho de raspagem, agora mais alto e mais claro que antes. Eu nem consegui me mexer direito quando comecei a ver a gaveta se abrindo sozinha, bem devagar. O barulho de raspagem continuava, cada vez mais alto. Minha visão começou a ficar embaçada, e eu sentia como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Tentei gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Era como se minha voz tivesse sumido completamente. Fiquei ali, paralisado, vendo a gaveta se abrir cada vez mais, sem conseguir fazer nada. O corredor começou a girar na minha frente, as luzes piscavam mais rápido e eu não conseguia mais distinguir direito o que estava acontecendo. Quando finalmente a gaveta se abriu por completo, eu não acreditei no que vi. O corpo do senhor idoso estava sentado, completamente ereto, com os olhos arregalados e uma expressão de puro terror no rosto. Aqueles olhos... Eles pareciam estar olhando direto para mim, como se estivessem me pedindo alguma coisa. Era um olhar que eu nunca vou esquecer na minha vida. Naquela hora, meu corpo finalmente respondeu. Foi como se um choque elétrico tivesse passado por mim, e eu só consegui pensar em uma coisa: correr. Saí correndo o mais rápido que pude.
tropeçando nos meus próprios pés, batendo nas paredes do corredor. Nem me importei em pegar minhas coisas, só queria sair dali de qualquer jeito. Desci as escadas aos tropeços, quase caindo, sem nem pensar em usar o elevador. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando finalmente consegui chegar na rua, continuei correndo sem olhar para trás. Só parei quando já estava bem longe do hospital, completamente sem fôlego, minhas pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Encostei numa parede e fiquei ali, tentando recuperar o ar, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com lágrimas que eu nem tinha percebido que estava derramando. Naquela mesma noite, depois que consegui me acalmar um pouco, voltei para casa ainda tremendo. Não consegui dormir nem um minuto. Fiquei revirando na cama, revivendo cada detalhe daquela cena na minha cabeça. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto de terror me encarando. A expressão daquele senhor ficou gravada na minha mente. De manhã, liguei para o hospital dizendo que estava doente e não ia poder ir trabalhar. Fiz isso nos dias seguintes também. Não conseguia nem pensar em voltar lá. Ficava o tempo todo pensando no que tinha acontecido, tentando achar alguma explicação. Às vezes, me pegava duvidando se aquilo tinha sido real mesmo, se não tinha sido só minha cabeça pregando uma peça em mim. Mas aí, eu lembrava daqueles olhos me encarando, daquela expressão de terror, e sabia que não tinha sido imaginação. Era real demais, assustador demais para ser só coisa da minha cabeça. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Sou técnico de necrotério já tem 12 anos, trabalho no turno da noite. E só quem faz esse horário sabe como é diferente. Quase nunca tem movimento. Aí a gente fica mais sozinho mesmo, cuidando da organização e fazendo os procedimentos quando chega algum corpo novo. Na maioria das vezes, é bem tranquilo e com o tempo a gente até se acostuma com o ambiente. Tem uma televisão pequena na sala ao lado que eu deixo ligada para fazer companhia. E de vez em quando dou uma olhada nos registros ou organizo as fichas dos falecidos. Era assim que eu passava as noites e nunca tinha acontecido nada de estranho, até aquele dia. Foi numa terça-feira do mês passado, estava um tempo fechado e tinha caído uma chuvinha fina durante a tarde toda. Entrei no meu plantão às 10 da noite, como sempre fazia. Tudo normal. Assinei o ponto, peguei a prancheta com as anotações do turno anterior e fui fazer a primeira ronda da noite para verificar se estava tudo em ordem. Nesse dia tinham chegado 3 corpos novos. Um senhor de idade que tinha falecido no hospital, uma mulher jovem vítima de acidente de carro e um homem de meia idade que tinha morrido em casa. Aí fui conferir se estavam nas gavetas certas, seguindo o protocolo. Na hora que entrei na câmara fria, já senti que tinha algo diferente. Normalmente é um ambiente gelado mesmo, mas naquele momento parecia que o ar estava mais pesado, sabe? Como se tivesse uma pressão no peito que eu nunca tinha sentido antes. E olha que já entrei lá milhares de vezes. No começo tentei não dar muita importância. Afinal, a gente sempre escuta a história de pessoas que ficam impressionadas por trabalhar com defunto. Mas eu não era assim. Já tinha anos de experiência e nunca tinha sentido nada parecido. Fui seguindo a verificação normal, checando gaveta por gaveta. Quando cheguei na gaveta da mulher jovem, escutei um barulho baixinho, tipo um sussurro ou um gemido muito fraco. Na hora pensei que fosse impressão minha, ou talvez algum problema no sistema de refrigeração. Aí decidi abrir a gaveta para conferir se estava tudo certo, até porque faz parte do procedimento mesmo. E aí quando puxei a gaveta, meu corpo inteiro congelou. Os olhos dela estavam abertos.
me encarando fixamente. Tenho certeza absoluta que quando ela chegou, os olhos estavam fechados. Eu mesmo tinha conferido. Na mesma hora, fechei a gaveta e dei uns passos para trás. Meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E não é que o barulho continuou, mas agora vinha de outras gavetas também, como se tivesse mais de uma pessoa fazendo aquele som baixinho. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé e o suor escorria pelo meu rosto, mesmo naquele frio todo. Aí resolvi que era hora de sair dali, nem pensei duas vezes. Mas quando fui tentar abrir a porta da câmara fria, ela não abriu. Empurrei com força, puxei, tentei de tudo, mas estava travada por dentro. E isso é impossível de acontecer, porque o sistema de segurança não permite que a porta trave desse jeito, justamente para ninguém ficar preso lá dentro. Ali, eu já estava quase perdendo o controle. Minha respiração cada vez mais rápida, parecia que ia desmaiar. Com as mãos tremendo muito, consegui pegar meu celular no bolso do jaleco. Tinha que ligar para o segurança que fica na portaria. Era a minha única chance de sair dali. Os barulhos nas gavetas continuavam e agora pareciam estar ficando mais altos. Disquei o número da portaria umas 3 vezes até conseguir acertar os números de tanto que meus dedos tremiam. Quando o segurança atendeu, mal consegui explicar direito o que estava acontecendo, as palavras saíam todas embaralhadas. Só sei que pedi para ele vir correndo me ajudar. Enquanto esperava, fiquei encostado na parede oposta às gavetas, rezando baixinho toda a oração que eu conhecia. Ave Maria, Pai Nosso, até umas orações antigas que minha avó me ensinou quando eu era pequeno. E os sons não paravam, pareciam estar cada vez mais perto. Acho que foram os 5 minutos mais longos da minha vida esperando aquele segurança chegar. Fiquei ali parado, sem coragem nem de me mexer direito, sentindo aquele ar gelado e pesado. E não é que começou a ficar mais frio ainda? Era como se a temperatura tivesse baixando cada vez mais, mesmo o termômetro da câmara marcando normal. Minhas mãos já estavam dormentes e eu continuava suando frio, rezando sem parar. Os barulhos iam aumentando e agora eu tinha certeza que eram tipo gemidos mesmo, bem fracos, mas dava para perceber que vinham de várias gavetas diferentes. Nessa hora pensei em ligar de novo para o segurança, mas estava com tanto medo que nem conseguia mais mexer no celular direito. Só ficava olhando fixo para a porta, esperando ela abrir logo, e evitava olhar para o lado das gavetas de todo jeito. Quando finalmente escutei os passos do segurança no corredor, quase chorei de alívio. Ele tentou abrir a porta por fora algumas vezes e nada. Falou que ia buscar a chave mestra, que resolve qualquer problema de porta travada. Foi mais uns minutos de agonia esperando, e os sons não paravam. Tinha hora que pareciam até formar palavras, mas eu estava tentando não prestar atenção. Daí, escutei o barulho da chave na fechadura, e quando a porta abriu, saí correndo de lá, sem nem olhar para trás. O segurança perguntou o que tinha acontecido, mas eu só falei que a porta tinha travado. Nem mencionei os outros barulhos, nem nada do que tinha visto. Quem ia acreditar? Já faz 6 anos que isso aconteceu, e até hoje ninguém descobriu como aquela porta travou daquele jeito. Os técnicos que vieram verificar disseram que era impossível ela travar por dentro assim. E depois daquele dia, nunca mais aconteceu nada parecido, mas também nunca mais trabalhei sozinho de noite lá. No outro dia, quando cheguei para o meu turno, fiquei sabendo que tinham levado o corpo da mulher jovem para outro lugar. Acho que para fazer uns exames extras ou coisa assim. Mas mesmo depois que ela não estava mais lá, eu ainda sentia aquele peso no peito toda vez que precisava entrar na câmara fria. Era uma sensação estranha, sabe? Como se ainda tivesse alguma coisa diferente no ar. Os outros funcionários até perceberam que eu estava meio estranho. Mais calado, sempre pedindo para alguém me acompanhar quando precisava entrar lá. Aí, inventei que estava com um problema nas costas, que era melhor não ficar sozinho caso precisasse de ajuda para movimentar algum corpo.
Na verdade, eu estava morrendo de medo de aquilo tudo acontecer de novo. Acabei pedindo transferência para o turno do dia depois de umas semanas. Não aguentava mais trabalhar de noite, ficava lembrando daqueles olhos me encarando, daqueles sons estranhos. E mesmo agora, depois de tanto tempo, ainda fico arrepiado só de contar essa história. Tem noite que acordo assustado, sonhando com aquela gaveta se abrindo. Nunca mais consegui descobrir quem era aquela mulher direito, nem como a porta conseguiu travar daquele jeito. O mais estranho é que quando foram fazer a manutenção da câmara fria, depois que eu reclamei do problema, não acharam nada de errado com a porta, nem com o sistema de travamento. Era como se nunca tivesse acontecido nada. Sei que muita gente não acredita quando conto essa história. Acham que é invenção ou que eu fiquei impressionado por trabalhar com defunto. Mas eu sei muito bem o que vi e o que senti naquela noite. Tentei pesquisar nos registros antigos do necrotério para ver se descobria mais alguma coisa sobre aquela mulher, mas não consegui achar nada fora do comum. Era só mais uma vítima de acidente de carro mesmo, pelo menos é o que dizia na papelada. Mas tem uma coisa que nunca contei para ninguém. No dia seguinte, quando fui ver os pertences dela que estavam guardados, tinha um terço igual ao que minha avó usava, daqueles bem antigos. E não é que estava quebrado bem no meio. Dizem que é mau agouro terço quebrado, ainda mais de gente que já morreu. Depois disso, nem quis mais saber de procurar outras informações. Às vezes, é melhor deixar certas coisas quietas mesmo, sem tentar entender muito. Hoje em dia continuo trabalhando no necrotério, mas só durante o dia. E sempre que alguém comenta sobre trabalhar no turno da noite, eu dou um jeito de mudar de assunto. Não gosto nem de passar perto daquela câmara fria depois que escurece. Tem gente que me pergunta por que não pedi demissão depois do que aconteceu. Mas é que esse trabalho já faz parte da minha vida, sabe? Só aprendi a respeitar mais ainda os mortos e nunca mais entrei sozinho naquela câmara, nem durante o dia. A gente pode até não acreditar nessas coisas de outro mundo, mas depois daquela noite, eu prefiro não arriscar. E sempre que sinto aquele aperto no peito, mesmo que seja por outro motivo, já lembro na hora daqueles olhos me encarando. Tem coisas que a gente nunca esquece. Me formei em medicina com especialização em necropsias. Era um dia cheio, que nem todos os outros dias. E aí chegou mais um corpo no fim do plantão. Um homem que acharam em um beco entre prédios antigos no centro da cidade. Não tinha documento e ninguém conhecia ele. Estava bem arrumado, de terno, calça social e sapato limpo. Não parecia morador de rua, não. E então fiz o procedimento normal, como sempre faço. O corpo não tinha marca nenhuma, parecia que estava só dormindo. Aí fui tirar as roupas dele para começar o exame e encontrei um papel dobrado no bolso da calça. Na hora pensei que podia ser alguma identificação e fiquei aliviado. Mas quando abri, era só um bilhete escrito à mão que dizia: "Você é o próximo". Na hora fiquei meio sem graça, mas depois dei risada. Já tinha visto tanta coisa estranha nesse trabalho que pensei que era só mais uma brincadeira de mau gosto de alguém. Guardei o papel na gaveta e terminei meu trabalho. Mas quando estava indo embora para casa, sei lá por quê, me deu um arrepio nas costas. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Foi essa sensação. Olhei para trás, mas não tinha ninguém. Só os corpos cobertos nas macas. No outro dia de manhã, recebi uma ligação no meu celular particular. Quando atendi, só ouvia uma respiração pesada do outro lado. Falei alô umas 3 vezes e nada, só aquela respiração. E aí, do nada, ouvi meu nome sendo sussurrado, bem baixinho mesmo. Na hora meu coração disparou e minhas mãos começaram a suar. Desliguei na mesma hora. Fiquei pensando que devia ser engano, mas era estranho demais alguém saber meu nome. E daí as ligações não pararam. Todo dia, sempre no mesmo horário, meu celular tocava.
Às vezes era só a respiração, outras vezes sussurravam o meu nome. Tentei bloquear o número, mas as ligações vinham de números diferentes cada vez. Comecei a ficar muito nervoso, não conseguia mais dormir direito. Ficava olhando para os lados o tempo todo, achando que tinha alguém me seguindo. Até no trabalho estava desconcentrado. Os corpos que antes não me incomodavam começaram a me dar uma sensação ruim, como se fossem levantar a qualquer momento. Não contei para ninguém porque iam achar que eu estava ficando louco. E então, uma noite, precisei voltar para o necrotério porque tinha esquecido uns documentos importantes. Era quase meia-noite quando cheguei no necrotério. Estava um silêncio total. Só dava para ouvir o barulho dos meus passos e da chuva fina que caía lá fora. O lugar estava escuro e muito frio por causa do ar-condicionado. Acendi as luzes e fui andando pelo corredor, tentando não olhar muito para os lados. E aí percebi que minha mão estava tremendo quando fui pegar a chave para abrir a porta da minha sala. Sabe aquela sensação que a gente tem quando tem alguma coisa errada? Era isso que eu estava sentindo. Meu coração começou a bater mais forte e eu comecei a suar frio, mesmo com todo aquele frio do ar-condicionado. Entrei na sala e vi que tinha esquecido os documentos em cima da bancada, perto da sala das autópsias, e daí tive que ir até lá buscar. Quando abri a porta da sala das autópsias, quase caí para trás. Minhas pernas ficaram moles e eu fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. Aquele mesmo corpo do homem do bilhete estava sentado na mesa de autópsia, olhando direto para mim. E o pior, o bilhete "Você é o próximo" estava colado no espelho grande da parede. Na hora, minha vista escureceu e eu não conseguia nem gritar. Minhas pernas estavam tremendo tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Fechei a porta com toda a força e saí correndo, tropeçando em tudo que via pela frente. Nem lembro direito como consegui chegar no meu carro. Dirigi que nem um louco para casa e fiquei a noite toda acordado, tremendo e suando frio. No outro dia de manhã, voltei para o necrotério com 2 seguranças. Mas quando chegamos lá, o corpo estava na gaveta, do mesmo jeito que tinha deixado. O bilhete não estava no espelho e nada parecia fora do lugar. Fui correndo olhar as câmeras de segurança do necrotério. Passei horas olhando todas as gravações daquela noite, mas não tinha nada. Nada mesmo. Nem eu aparecia nas imagens entrando no necrotério. Era como se aquela noite nem tivesse existido. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. E as ligações continuaram, todo dia no mesmo horário. Nunca mais consegui dormir direito depois daquilo. Até hoje não sei quem era aquele homem, nem por que ele me escolheu. Só sei que sempre que o telefone toca, meu coração dispara. Naquele mesmo dia, mais tarde, voltei para minha casa e não consegui pregar o olho. Fiquei pensando em tudo que tinha acontecido, em como aquilo não fazia sentido nenhum. Sabe quando a gente fica repassando as coisas na cabeça 1000 vezes? Era assim que eu estava. E aí resolvi pesquisar sobre aquele homem misterioso. Comecei a olhar todos os registros de pessoas desaparecidas, qualquer notícia de jornal que falasse de alguém com as mesmas características. Nada, não achei nada parecido. O mais estranho é que o corpo dele continuava lá no necrotério. Mas ninguém vinha procurar, nenhum familiar, nenhum amigo, nada. Era como se aquele homem nunca tivesse existido antes de aparecer naquele beco. E o pior é que toda vez que eu chegava perto do corpo, começava a sentir aquele frio na espinha, aquela sensação horrível de que tinha alguém me observando. Às vezes eu achava que via ele piscando ou movendo os dedos, mas quando olhava de novo, estava tudo normal. Depois de uns dias, comecei a ver vultos pelos cantos do necrotério. Era sempre de canto de olho, sabe? Quando eu virava para olhar direito, não tinha nada. Mas eu sentia, eu sabia que tinha alguma coisa ali. E as ligações, nossa, as ligações não paravam. Agora, além da respiração e do meu nome, começaram a sussurrar outras coisas que eu não conseguia entender direito. Era uma voz tão baixinha, parecia que estava bem pertinho do meu ouvido.
Tinha dia que eu ficava tão nervoso que minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar os instrumentos direito. Os outros funcionários começaram a perceber que tinha algo errado comigo. Eu estava diferente, assustado, olhando para os lados o tempo todo. Mas como que eu ia explicar? Quem ia acreditar? E aí aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Era a hora do almoço e eu estava sozinho no necrotério, terminando de preencher uns papéis. E aí começou a tocar uma música bem baixinha. Parecia que vinha da sala de autópsia. No começo pensei que era o rádio de algum segurança, mas quando prestei atenção, era uma música antiga, dessas de caixinha de música. Fiquei parado, sem me mexer, só ouvindo. A música foi ficando mais alta e mais alta. Meu corpo inteiro começou a tremer, eu não conseguia me controlar. Queria levantar e sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. E daí, junto com a música, comecei a ouvir passos. Passos lentos, como se alguém estivesse andando bem devagar pelo corredor. O barulho ia chegando mais perto, mais perto. Eu estava suando frio, meu coração parecia que ia sair pela boca. Quando os passos chegaram na porta da minha sala, a música parou de repente. Fez um silêncio que parecia que ia me engolir. Na hora que criei coragem para olhar para a porta, vi uma sombra passar por baixo dela. Era uma sombra de homem, tenho certeza. E aí meu telefone começou a tocar. Era aquele mesmo número desconhecido. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Quando atendi, além da respiração e dos sussurros, dava para ouvir a mesma música de caixinha ao fundo. Joguei o telefone longe e saí correndo dali. Nem peguei minhas coisas, deixei tudo para trás. Dirigi que nem um doido para casa, olhando pelo retrovisor toda hora, achando que tinha alguém me seguindo. Cheguei em casa e tranquei todas as portas e janelas. Fiquei sentado no canto do quarto, tremendo, até amanhecer. No outro dia, quando voltei para o trabalho, tudo estava normal. O telefone que eu tinha jogado estava em cima da minha mesa, como se nada tivesse acontecido. E ninguém tinha ouvido música nenhuma. Depois daquele dia com a música, as coisas começaram a piorar de um jeito que eu não imaginava. O corpo daquele homem misterioso continuava lá, mas agora, toda vez que eu entrava na sala de autópsia, a temperatura caía tanto que dava para ver minha respiração no ar. E não era só isso. Os instrumentos cirúrgicos que eu deixava organizados em cima da mesa apareciam todos bagunçados no outro dia. Alguns até no chão. As gavetas onde guardamos os corpos faziam barulho de noite, como se alguém estivesse tentando abrir de dentro para fora. Os seguranças já não queriam mais fazer a ronda naquela área. Falavam que sentiam um peso nas costas, uma pressão no peito, como se tivesse alguma coisa ruim ali. Uma funcionária da limpeza até pediu as contas depois que jurou ter visto o corpo daquele homem sentado na maca quando ela foi limpar a sala bem cedinho. E aquele bilhete, aquele maldito bilhete, "Você é o próximo", começou a aparecer em todo lugar. Encontrei dentro da minha gaveta, colado no meu armário, até dentro do meu carro um dia. A letra era sempre a mesma, aquela letra tremida escrita à mão. Levei um dos bilhetes para a perícia, mas disseram que não tinha impressão digital nenhuma. As ligações também não paravam. Agora vinham a qualquer hora do dia, não só naquele horário certo. E a voz nos sussurros estava mais clara, chamava meu nome e falava que estava chegando a hora. Tinha vez que eu acordava de madrugada com meu celular tocando, atendia e só ouvia aquela música de caixinha de novo. Não aguentava mais aquilo. Não conseguia mais dormir. Estava emagrecendo. Todo mundo falava que eu estava com uma cara péssima. Mas o pior ainda estava por vir. Num dia de chuva forte, tive que ficar até mais tarde no necrotério por causa de uns documentos atrasados. Estava sozinho, os outros funcionários já tinham ido embora. E aí comecei a ouvir um barulho estranho vindo da sala de autópsia. Parecia o som de alguém arrastando alguma coisa no chão. Meu corpo gelou na hora. Fiquei parado na minha cadeira, sem conseguir me mexer, só ouvindo aquele barulho. Ele foi ficando mais alto, mais perto.
Quando olhei para o relógio, vi que eram 11h47 da noite. As luzes do corredor começaram a piscar, algumas até queimaram. O ar ficou tão pesado que eu mal conseguia respirar. E daí ouvi o barulho da porta da sala de autópsia abrindo devagar, fazendo aquele rangido que parecia não ter fim. Nessa hora, meu celular tocou. Era aquele mesmo número desconhecido. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu quase derrubei o telefone. Quando atendi, além da respiração pesada, a voz sussurrou: "Já está na hora." Na mesma hora, todas as luzes do necrotério apagaram de uma vez. Ficou tudo escuro, só dava para ver os relâmpagos da tempestade pela janela. No escuro, consegui ouvir passos molhados vindo pelo corredor. Era como se alguém tivesse saído da chuva e estivesse andando em direção à minha sala, deixando pegadas molhadas no chão. Tentei levantar para correr, mas minhas pernas não respondiam. Estava paralisado de medo. Os passos foram chegando mais perto, até pararem bem na frente da minha porta. Quando outro relâmpago iluminou o lugar, vi pela fresta embaixo da porta uma poça de água se formando. Alguém, ou alguma coisa, estava ali parado. Fiquei olhando para a porta sem conseguir me mexer. A água ia entrando por baixo dela, molhando o chão da minha sala. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. E aí a maçaneta começou a girar bem devagar. Nessa hora, eu fechei os olhos com força. Nem sei porquê. Só sei que quando abri de novo, dei de cara com aquele mesmo homem do corpo. Estava todo molhado, pingando água, usando as mesmas roupas sociais de quando chegou. Mas o pior era o rosto dele. Estava pálido, sem vida, mas os olhos estavam abertos e me encarando. Tentei gritar, mas não saía som nenhum da minha boca. Ele foi se aproximando devagar da minha mesa, deixando um rastro de água por onde passava. Na mão, segurava aquele bilhete. Quando chegou bem perto, esticou o braço e colocou o papel na minha frente. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, olhando para ele. Só sei que quando um trovão mais forte caiu, piscei os olhos por um segundo. E ele tinha sumido. Tudo tinha sumido. A água no chão, o bilhete, até aquela sensação de frio. Corri para o necrotério para verificar o corpo dele, mas a gaveta estava vazia. Procurei em todas as outras gavetas, olhei em cada canto daquele lugar. Nada. Era como se aquele corpo nunca tivesse existido. No outro dia, ninguém acreditou em mim. Falaram que não tinha registro nenhum de corpo não identificado, que eu devia ter sonhado, mas eu sei o que vi. Até hoje, depois de tanto tempo, ainda recebo aquelas ligações. E toda vez que chove forte de noite, posso jurar que ouço passos molhados no corredor. Nunca mais consegui trabalhar direito depois daquilo. As pessoas falam que foi imaginação minha, que era cansaço, estresse. Mas sei que foi real. Aquele homem, quem quer que fosse, escolheu eu por algum motivo.